Olá, estudante, bem-vindo ao Para Que Matemática? Sou o professor Cristiano e hoje vamos falar sobre o vestibulinho da ETEC, que é a Escola Técnica aqui de São Paulo. Isso serve para escolas técnicas em geral. Tem municipais, tem estaduais, né? Eu vou falar sobre algumas questões que caíram no vestibulinho agora do segundo semestre do 2024, agora de junho, na ETEC. Então, as escolas técnicas estaduais, as ETEC, são instituições de ensino médio e técnico públicas estaduais brasileiras, pertencente ao Centro Educacional de Educação Tecnológica Paulo Souza, autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Tá? No vestibulinho da ETEC caem os quatro principais componentes curriculares, né? Português, matemáticas, humanas, ali, que é história e geografia, e ciências, inclui química, física, biologia. Então são essas que caem na prova. Uma prova de 50 questões bem extensa. Essa prova tinha cerca de 23 páginas, se não me engano, para 50 questões. Isso é quase que 2 questões por página. Então, bem longas questões, com bastante leitura, bastante interpretação de situações, problemas. Vamos ver aqui as questões de matemática para perceber isso. Então, tem que ter paciência e tem que ter vontade de passar. Tem que querer passar, tem que estudar bastante, tem que ser um aluno já dedicado. Não adianta também chegar no nono ano e achar que estudar só agora no nono ano vai dar certo, pode dar, mas vai ser bem difícil, certo? Então vamos às questões aqui. Primeira questão. Vejam, já é uma questão bem extensa e na verdade era só a introdução da questão. A questão nem está aqui. Onde estão as células do encéfalo? O nosso corpo é formado por muitas células diferentes, cuja concentração varia de acordo com o seu tipo. Do total de células que existem no nosso corpo, apenas 0,6% estão no encéfalo, compõem o encéfalo. Os neurônios são as células mais abundantes e famosas dentro do encéfalo, mas não são as únicas. Existem também os gliócitos, ou células de glia, que possuem funções de suporte físico e metabólico. Então aqui nós temos um cérebro, um cerebelo, com o tronco cerebral, com todas as partes dele, né? Dividido aqui, então, as regiões, dizendo a massa, quanto que pesa cada parte e o número de células. Bom, então vamos agora à questão em si. A questão é essa, questão 11 da prova. Suponha que na região do encéfalo todos os gliócitos são idênticos entre si e têm a mesma massa, e todos os neurônios são idênticos entre si e têm a mesma massa. Então, gliócitos e neurônios tudo igual, tudo com a mesma massa. Deste modo, e utilizando os dados relativos ao cérebro e ao cerebelo. Cérebro está aqui, né? A gente vai falar sobre o cérebro que está aqui e o cerebelo que está aqui. Usando então essas informações, né, de cérebro e cerebelo, nós vamos lá. Desse modo, e utilizando os dados abaixo ao cérebro e o cerebelo, seria possível montar um sistema de equações que permite descobrir a massa exata de 1 bilhão de neurônios, indicado pela letra N, e de 1 bilhão de gliócitos, representado pela letra G. Entre os sistemas de equação abaixo, vai ter que identificar qual que se refere, né? Ao sistema que a gente vai montar agora. No canal já tem uns 3 vídeos falando sobre sistemas, sempre cai em provas de vestibular, Enem, sempre cai um sisteminha. Esse aqui, ele é complexo, assim, é extenso, né? Não complexo, mas ele até é fácil, porque é o seguinte, o cérebro eu vou falar aqui, então, neurônios é N, gliócitos é G, então eu tenho 16N mais 61G é igual a 1250. Dá para entender isso? Tá aqui, ó. Né? Neurônios tem 16 bilhões, gliócitos tem 61 bilhões, somando eles dá 1250, que é a massa. Já vai para o cerebelo, então neurônios 69N mais 16G dos gliócitos dá 150 gramas, tá? Sistema montado. O que eu tenho que fazer agora? Procurar ele aqui nas alternativas. Vamos ver, ele pode estar invertido as equações, não tem problema, né? Estão com dificuldade? Então inverte lá também assim, ó. E deixa dos dois jeitos. Nem vejo o porquê, mas, né? Às vezes na prova a gente fica nervoso e não raciocina as coisas muito direito. E não é isso que acontece. Às vezes depois da prova tu pensa, puxa vida, era só ter feito isso, dá uma raiva, né? Então vejam bem, ó. Aqui eu fiz das duas formas para a gente ver qual que começa com 60. Todos estão N no primeiro, então qual que vai começar com 69N aqui, ó. Essa tem 69N, 16G
mas não tem 1250, tem 150, então essa tá fora. Essa não começa com 69. Tem 69N aqui, 16G, 150, 69N, 16G, 150, 16N, 61G, 1250, tá aqui, né? É essa, ó, 69N mais 16G igual a 150, então letra B. Simples, né? Montar o sistema, tem que saber montar o sistema, né? Ler o problema e identificá-lo aqui, tranquilo. Vamos para a segunda questão. Bom, a segunda questão, ela tem que ler um texto que vai valer para 18 e para 19, tá? É a questão 18 que a gente vai fazer agora. No corpo humano, os elementos mais abundantes são os elementos presentes na estrutura da água. Em relação à massa corpórea média, nos homens, a porcentagem de água é de 60% e nas mulheres é de 52% a 55%. Um homem de 70 quilos possui 42 kg de água no corpo, que corresponde a 42 litros. Bom, de acordo com as informações do texto, se tivéssemos uma mulher com a mesma massa do homem, qual é a massa do homem? 70 quilos. 70 quilos. Citado no texto, o volume máximo de água em litros presente em seu corpo seria... Está aqui dizendo que a mulher varia de 52% a 55%. E o máximo, então, é 55%. Eu tenho que ver quanto que é 55% de 70%. Então, é 70 vezes 55% por 100. Eu já posso até cortar um zero. Posso fazer o 55 dividido por 10, que é 7, então vezes 5,5, certo? Tranquilinho, então vamos lá, 7 vezes 5,5. Faz um rascunhozinho aí do lado. 7 vezes 5, 35, 35 mais 3, 38. Põe uma vírgula, né? Uma vírgula aqui, 38,5, letra B. Simples, né? Sabe trabalhar com as porcentagens, não sabe, vai estudar porcentagem, tem questão falando de porcentagem no canal também, vai estudar porcentagem, vai cair porcentagem na prova. Isso, vai cair porcentagem na prova, sempre cai. Vamos para a próxima. Bom, a 19 aqui é uma questão até se for ver de química, tá? Mas como tem a questão de proporção e tal, a gente pode utilizar da matemática para resolver. Claro que na química, na física, até na biologia tem matemática, então, né, a gente vai acabar usando. Então, a leitura é a mesma, tá? Essa leitura aqui é a mesma, ela se refere às 18 e 19, a gente já fez a 18, agora vai fazer a 19. Na forma molecular da água, qual é a forma molecular da água? H2O, joia? Colocou um 2 aqui, água oxigenada. Então, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, você tem que saber. A proporção entre o número de átomos de hidrogênio, quantos tem de hidrogênio? 2. E de oxigênio é, respectivamente, 2 para 1. 2 para 1, letra B. 2 para 1. Tava fácil essa, né? Então, vamos já para a próxima aí. Questão 33. Essa é bacana. Essa aqui é legal de fazer. Vamos lá, olha só. A NBR 9050 é uma norma brasileira que busca garantir que ambientes e serviços sejam inclusivos e acessíveis a todos. Em cinemas, por exemplo, ela prevê que a distância mínima para a localização dos espaços para pessoas em cadeiras de rodas deva ser calculada a partir do limite superior da tela, como mostrado no esquema ilustrado abaixo, aqui na imagem. Então aqui tem um cara na cadeira de roda, né, uma pessoa aqui e tal, está assistindo uma tela, a tela tem altura, tudo, tem distância, beleza, está aqui um esqueminha. Então vamos lá, suponha que um cinema vai instalar uma tela de 17 metros de altura e que os olhos do cadeirante estejam a 0,6 metros de distância da parede esquerda do esquema. Bom, os olhos dele aqui a gente já sabe, então ele deu uma informação aqui a mais pra gente. Aqui tem 0,6 metros, isso é importante. Vamos ler se vai ser mesmo, né? Nessas condições, para garantir o previsto na norma brasileira, e adotando tangente de 30 graus, cara. Tangente de 30 graus, ele já facilitou a nossa vida e deu aqui, ó, 17 dividido por 30, não preciso nem decorar, né? Seno, cosseno, tangente e tal, já deu aqui o valor pra gente, então tá fácil. Ó, o comprimento D, tem que descobrir isso aqui, indicado na imagem deve medir em metros. Bom, beleza? O que é tangente, né? O que é tangente? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ó, é o coca.
Esse aqui eu costumo falar para você, é coca, ó, é cateto oposto pelo adjacente. O que é isso, né? O que é cateto oposto e cateto adjacente? Cateto oposto é o ângulo, então o ângulo é de 30 graus. Cateto oposto está aqui. E o adjacente está aqui. E essa outra aqui, lógico, é a hipotenusa, né? Quando a gente trabalha lá com o teorema de Pitágoras, triângulo retângulo e tal. A gente estuda muito isso e trabalha com esse ângulozinho de 90 graus aqui e tal. Tranquilo. Então, o que nós temos? Cateto oposto pelo adjacente. Sabemos que, então, 17 para 30 é igual a cateto oposto pelo adjacente. Cateto oposto, ele falou que era 17 metros de altura, certo? E quanto mede esse cateto adjacente aqui? Mede D, que está aqui, ó. Mede tudo isso aqui, todo esse comprimento aqui, D, mais um pedaço aqui, ó, que ele tá vendo. Então, se era 1,20, aqui deu 0,6, então aqui é 0,6. Então, é D mais 0,6. Certo? Legal. Tá? Vamos só arrumar isso aqui, ficou feio esse D. D mais 0,6. Cateto oposto pelo adjacente, joia. Bom, o que já se percebe aqui? Que esse 30 vem para cá e esse 17 multiplica aqui. Então vamos lá, né? 30 vezes 17. Eu percebi uma coisa aqui, mas eu vou deixar ela mais explícita agora. 17 vezes D mais 0,6. Tá difícil de fazer um D decente aqui. O que acontece? Esse 17 passa dividindo, ou esse aqui passa dividindo, certo? Então ele cortou. Já era, não preciso mais dele. Vai ficar 30 é igual a D mais 0,6. Cara, olha como faz diferença tu saber esses macetezinhos de passa dividindo, que dá para anular de um lado, anular do outro, que dá para somar de um lado, somar do outro. Isso aqui são equações. Quando tu sabe disso, olha que maravilha. Tu não vai ter mais que multiplicar 30 por 17, nem 17 vezes D, 17 vezes 0,6. Que trampo ia te dar, que tempo que tu ia perder nessa prova e o risco que tu ia correr de errar essa multiplicação. Então, olha só, tu já anulou aqui. Tem aluno que fala, mas olha lá, professor, raiz de 8. Não dá para deixar da raiz de 8? Claro que dá, cara. Mas tu sabe que 8 é 2 vezes 4, essa resposta é 2 raiz de 2. E aí tu trabalha com um número menor, às vezes no problema vai estar dizendo para ti o que é a raiz de 2, por exemplo, e aí tu consegue, né? Então tu tem que saber essas simplificações, essas formas de facilitar a tua vida aí, tá? E se empenhe em aprender isso. O que eu vou fazer agora? 30 menos 0,6 é igual a D. O D é quanto? 29,4. Olha só, cara, letra B aqui, ó. Facinho. Deu tranquilo, não deu? Deu. Parecia um problema cabeludo. Mas se tu lembrar disso aqui, ó, que a tangente aí, já tinha resolvido. Matava a charada, certo? O próximo, então. Questão, leia texto e responda 39 e 40. Tem bastante disso na prova. Então, era sexta-feira, 13 de outubro de 1972, quando o avião que levava jogadores uruguaios de rugby caiu na Cordilheira dos Andes. A viagem que deveria levar 3 horas durou, a partir da queda, 71 dias. Das 45 pessoas a bordo, apenas 16 sobreviveram. A pouca comida disponível se resumia a conservas, bolachas e chocolates, que eram triturados na boca de alguns para alimentar os que tinham os dentes afrouxados pelo escorbuto. Cara, ficaram muito tempo lá, faltou algumas vitaminas e veio escorbuto. Os sobreviventes tentaram buscar por ajuda diversas vezes. Por fim, 3 dos jovens com o melhor preparo físico e psicológico percorreram cerca de 60 quilômetros durante 10 dias, até que finalmente encontraram ajuda. Tá aqui o texto. Tem filme, tá? Isso é uma história real, isso aqui é verídico. Tem filme, tem série, tem documentário, tem as notícias, procurar na internet, tá? Eles comeram mais do que isso, inclusive. É triste. Chegaram a comer carne humana aqui, tiveram que comer carne humana, porque acabou, né, a comida lá. Muito complicada a situação deles, uns verdadeiros guerreiros, eles lutaram pela vida e sobreviveram, alguns escaparam aí desse triste acidente, tá? A questão 39 envolve também matemática aqui, porque fala sobre, são duas, na mesma questão envolve ciências, porque vai falar da ausência da vitamina e fala da quantidade de dias, né? Que dia que eles foram, né? Como eles caíram 13 de outubro e tal. Procura a prova aí, baixa a prova e dá uma olhada. Ele vai falar sobre isso.
como eles foram encontrados, como era uma sexta, 13 de outubro, e 71 dias após, né? Que dia que... essa questão, né? Que dia que eles conseguiram escapar lá, foram resgatados. Então aqui, questão 40, a velocidade do grupo composto pelos 3 jovens para buscar é estimada em... Bom, o que aconteceu é que eles percorreram 60 km em 10 dias. 60. Então eles fizeram 60 km em 10 dias. Como a velocidade aqui está em quilômetros por hora e não em quilômetros por dia, senão é só dividir os dois ali, vai ter tal. É 60 quilômetros em quantas horas, né? 10 dias, cada dia com 24 horas, 240 horas. 60 quilômetros por hora, né? 60 por hora, não 60 quilômetros, 60 por... quilômetro por hora só, esquece. Ó. Quilômetro por hora, é assim que é a velocidade, quilômetro por hora. Então é 60 por 240. Corta aqui e divide o 6 por 240. Não, já cortei, né? Então 6 por 24, certo? Coloca um zero aqui, vírgula. E quantos cabe aqui? Cabe 2, né? 2 vezes 24, 48. Sobrou 12. Um zerinho. 120, 5 vezes 24, 120. Então dá 0,25, questão E. Então vinha dando B, né? B. Agora é E, né? Não dá pra ficar chutando todas na B não, que não vai dar certo. Certo? É só fazer a divisão aí, quilômetro por hora. Tranquilamente responde isso aqui. Ficou curioso sobre essa situação? Procura. Tem filmes, tem filme antigo e tem filme novo que fala sobre isso aqui. É para quem tem estômago, para quem... porque é pesado. É pesado, é triste mesmo. Tu até fica feliz no final que eles conseguem escapar, alguns ali, né? Conseguem achar um... Não vou contar a história, né? Apesar que... Certo? Procura aí que tu vai encontrar. Vamos lá na próxima. Última questão de matemática da prova, questão 42. A melatonina é um mensageiro químico que transmite informações sobre os ciclos de claro e escuro para o centro encefálico que governa o relógio biológico do corpo. No corpo humano, sua concentração em picograma por mililitro de plasma de acordo com o horário do dia é ilustrado no gráfico abaixo. Então tem um gráfico aqui que está mostrando, né, os dias, a hora do dia e tal, e quando que sobe a melatonina, né? Então, agora é estudar o gráfico para responder isso aqui. Não é difícil, só estudar o gráfico. Sobre a concentração da melatonina em picograma por mililitro de plasma, é correto afirmar que ela é. Na letra A, constante por precisamente 12 horas. Não. Aqui teria que sair daqui do meio-dia até a meia-noite, ou da meia-noite até o meio-dia, e não é constante, ela tem esse pico aqui. Então tá fora. Essa aqui já até vou marcar, ó. Marca aqui, ó. Não. Exatamente 50 picograma por mililitro às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Meio-dia, 3 horas deve ser aqui, né? 6, 9 deve ser aqui. Meia-noite, 3 da manhã aqui. Não, não é também. Só olhar ali que 50 exatamente às 3 horas. Não, não é aqui. Às 3 horas é aqui, ó. Não é. Então vamos ver a próxima. Igual a 40 picogramas mililitros somente às 6 horas da manhã. Bom, vamos ver 6 horas da manhã. Deu 40. Ó. Interessante. Deu 40. Mas está dizendo somente às. Então cuidado, cara. Aqui tu vai errar por desatenção. Porque aqui também dá, ó. E aqui é um pouco mais da meia-noite. Sei lá, 1 hora, digamos. Bem aqui, ó. Então também dá 40. Então não pode ser... porque não é somente. Então tem 2 momentos ali que dá os 40, né? Na questão D, menor que 20 picogramas por mililitro às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, menor que 20. 9 horas da manhã que é assim, ó. Menor que 20, tá dando 10. Deve ser essa mesmo. Vou marcar aqui, mas vou olhar ali só para, né? Sobrou um tempinho, vou dar uma olhada. Crescente no período entre a meia-noite e as 6 da manhã. Ó, na meia-noite ela começa a crescer mesmo. 6 da manhã. Aqui não é 6 da manhã, porque ela começa a decrescer. Ó. Então tá fora. Essa aqui realmente não é. Questão D. Certo? Fim de papo. Concluímos a parte de matemática aí do vestibulinho. Vou fazer outros vídeos com certeza. Tá? Eu tenho alunos do 9º ano que eu espero muito que acessem a ETEC
tenho muita capacidade, tem uma galera com muita capacidade e eu tenho realmente muita expectativa deles. Metendo pressão na gurizada. Não precisa se sentir pressionado, é só estudar e ir lá fazer a prova, né, meu? A gente tem que pensar assim, que prova é um momento divertido do conhecimento, é a hora que tu vai, opa, agora eu vou ser testado pelo que eu estudei de fato, né? E não ficar nervoso. Sempre gostei muito de provas, já tomei bomba em algumas, foram poucas, mas as que eu não estava preparado. Porque se tu te preparar, pensa assim, eu me preparei, estou aqui para resolver isso aí, certo? Se prepare, estude bastante, tá? Se tu já veio até o 9º ano com bastante empenho, sempre estudando muito, continue nessa pegada e vamos fazer um ensino médio técnico na ETEC. Fechou? Um abração, like, sempre importante, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, quase 1000 inscritos, estamos chegando. Tá demorando para chegar nos 1000, parece férias, quando vai chegando perto demora mais. Fique com Deus, até a próxima, um abraço.